E se aqueles ingleses continuam a babascar para mim, vai-lhes um copo na cara e é aqui um vendaval que a Grã-Bretanha há de ficar sabendo o que é um poeta português. Ega andava-se formando em direito, mas devagar, muito pausadamente, ora reprovando, ora perdendo o ano. Sua mãe, rica, viúva e beata, retirada numa quinta ao pé de Celurico da Beira com uma filha beata, viúva e rica também, tinha apenas uma vaga noção do que o Joãozinho fizera todo esse tempo em Coimbra. O capelão afirmava-lhe que tudo havia de acabar a contente e que o menino um dia seria doutor como ao papá e como ao titi. E essa promessa bastava à boa senhora, que se ocupava sobretudo da sua doença de entranhas e dos confortos desse padre Serafim. Este ega, que graça, que chique! Então Sousa Neto, pousando gravemente o talher, fez ao ega esta pergunta grave. Vossa Excelência é, pois, a favor da escravatura? Ega declarou muito decididamente ao Sr. Sousa Neto que era pela escravatura. Durante um momento o Sr. Sousa Neto ficou como desorganizado. Depois passou o guardanapo sobre os beiços, preparou-se e encarou o ega. Então Vossa Excelência, nessa idade, com a sua inteligência, não acredita no progresso? Eu não, senhor. Não queremos saber, disse Carlos. Cala-te, tu estás bêbado, miserável. Ega ergueu-se, retesando a perna, arrimando ao lado à mesa. Bêbado? Ele? Ora essa! Era coisa que não podia, era empiteirar-se. Tinha feito o possível, bebido tudo, até água ras. Não podia. Olha, vou pôr aquela garrafa à boca, tu verás. Fico frio, impassível, a discutir filosofia. Queres que eu te diga o que é que penso do Darwin? É uma besta. Ora aí tens, dá cá a garrafa. À entrada para o hipódromo, o factonte teve que parar atrás do dog-cart do homem gordo, que não podia também avançar porque a porta estava tomada pela caleste praça, onde um sujeito de flor ao peito berrava furiosamente com a polícia. Queria que fosse chamar o Sr. Saavedra. O Sr. Saavedra, que era do Jockey Club, tinha-lhe dito que ele podia entrar sem pagar a carruagem. Ainda não dissera na véspera na botica do Azevedo. Queria que fosse chamar o Sr. Saavedra. O polícia bracejava enfiado e o cavalheiro, tirando as luvas, ia abrir a portinhola, esmurrar o homem, quando, trotando na sua grande orça, um municipal de punho alçado correu, gritou, injuriou o cavalheiro gordo, fez rodar para fora a caleche. E Dona Maria ria ainda, quando a espanhola, sentando-se e repousando-lhe tranquilamente o binóculo no regaço, murmurou: Tiene cara de buena persona. Quem? O rei! Exclamaram um tempo Dona Maria e o Carlos. Excelente! Ouve cá, tu viste por acaso esse animal do Damaso? Perguntou Carlos, chamando para o lado do Taveira. Há uma hora que anda a farejá-lo. Estava ainda há pouco do outro lado, no recinto das carruagens, com a Josefina do Salazar. Anda extraordinário, de sobrecasaca branca e de véu no chapéu. Onde diabo tens estado tu, criatura? O Damas agarrou-o pelo braço, alçou-se em bicos dos pés para lhe contar ao ouvido que tinha estado do outro lado com uma gaja divina, a Josefina do Salazar. Chica a valer, lindamente vestida. Parecia-lhe que tinha mulher. Ah, Sardanápolo! Faz-te pela vida. Volta cá acima à tribuna, anda. Eu ainda hoje não pude cavaquear com o High Life. Mas estou furioso, sabes? Implicaram com o meu véu azul. Isto é um país de bestas. Logo troça, e olha não cresce a pele. E olha onde mora a catitinha. E chalaça, uma canalha. Olha, tive de tirar o véu. Nada mais. Você hoje está terrível, dizia o diplomata no seu português fluente, mas de acento bárbaro. O Marquês insistia, plantado diante dele, de taco ao ombro como uma vara de campino, dominando-o com a sua maciça, desempenada estatura. E ameaçava-o destinos medonhos numa voz possante habituada a ressoar nas Lusírias. Queria-o arruinar ao bilhar, forçá-lo a empenhar aqueles belos anéis, levá-lo a ele, ministro da Finlândia e representante de uma raça de reis fortes, a vender senhas à porta da Rua dos Condes. Todos riam, e Steinbrocken também, mas com um riso franzido e difícil, fixando no Marquês um olhar azul claro, claro e frio,
que tinha no fundo da sua miopia a dureza de um metal. Apesar da sua simpatia pela ilustre Casa de Sozela, achava que essas familiaridades, essas tremendas chalaças, incompatíveis com a sua dignidade e com a dignidade da Finlândia. O Marquês, porém, coração de ouro, abraçava-o já pela cinta com expansão. E o punch? Não viu o punch? Oh, delicioso! O ministro pousara o cálice e, esfregando cautelosamente as mãos, disse numa meia voz grave a sua frase, a frase definitiva com que julgava todos os acontecimentos que aparecem em telegramas. É grave, é excessivamente grave. Depois falou-se de Gambetta, e como Afonso lhe atribuiu uma ditadura próxima, o diplomata tomou misteriosamente o braço de Sequeira, murmurou a palavra suprema com que definia todas as personalidades superiores, homens de Estado, poetas, viajantes ou tenores. É um homem muito forte, é um homem excessivamente forte. O que ele é uma ronha, exclamou o general, escorrido picando o seu cálice. A Europa estava num desses momentos de crise em que homens de Estado, diplomatas, não podiam afastar-se, gozar as menores férias. Precisavam estar ali, na brecha, observando, informando. C'est très grave, murmurou ele, parando com um pavor vago no olhar azulado. C'est excessivement grave. Pediu a Carlos que olhasse em torno de si para a Europa. Por toda a parte uma confusão, un gâchis. Aqui a questão do Oriente, além o socialismo, por cima o Papa a complicar tudo. Oh, très grave. Tenez la France, par exemple. D'abord Gambetta. Oh, je ne dis pas non, il est très fort. Il est excessivement fort. Mais voilà, c'est très grave. Por outro lado, os radicais, les nouvelles couches. Era excessivamente grave. Tenez, je vais vous dire une chose entre nous. Vinha toda vestida de escuro, numa toalete de serres muito simples, que era como o complemento natural da sua pessoa, colando-se bem sobre ela, dando-lhe na sua correção um ar casto e forte. Mas Carlos não pôde detalhar as feições. Apenas dentre o esplendor ebúrneo da carnação, sentiu o negro profundo de dois olhos que fixaram os seus. Insensivelmente deu um passo para a seguir. Ao seu lado, Steinbrücken, sem ver nada, estava achando Bismarck assustador. À maneira que ela se afastava, parecia-lhe maior, mais bela. Steinbrücken ficara aterrado com o discurso do chanceler no Reichstag. Sim, era bem uma deusa. Evidentemente, disse Carlos, Bismarck é inquietador. Steinbrücken, porém, já deixara Bismarck. Steinbrücken agora atacava Lord Beaconsfield. Il est très fort. Oui, je vous l'accorde, il est excessivement fort. Mais voilà, où va-t-il? E Vossa Excelência que gostou mais, de Paris ou de Londres? Carlos realmente não sabia, nem se podia comparar. Duas cidades tão diferentes, duas civilizações tão originais. Em Londres, observou o conselheiro, tudo carvão. Sim, dizia Carlos sorrindo, bastante carvão, sobretudo nos fogões, quando havia frio. O Sr. Sousa Neto murmurou. E o frio ali deve ser sempre considerável. Clima tão ao norte. Esteve um momento mamando o charuto de pálpebra cerrada. Depois fez esta observação sagaz e profunda. Povo prático. Povo essencialmente prático. Sim, bastante prático, disse vagamente Carlos, dando um passo para a sala onde se sentiam as risadas cantantes da baronesa. E diga-me uma outra coisa, prosseguiu o Sr. Sousa Neto com interesse, cheio de curiosidade inteligente. Encontra-se por lá em Inglaterra dessa literatura amena, como entre nós, folhetinistas, poetas de pulso? Carlos deitou a ponta do charuto para o cinzeiro e respondeu com descaro. Não, não há disso. Logo vi, murmurou Sousa Neto, tudo gente de negócio. Portugal não necessita de reformas, Cohen. Portugal o que precisa é a invasão espanhola. Alencar, patriota antiga, indignou-se. O Cohen, com aquele sorriso indulgente de homem superior que lhe mostrava os limites dos bonitos dentes, viu ali apenas um dos paradoxos do nosso Ega. Mas o Ega falava com seriedade, cheio de razões.
Evidentemente, dizia ele, invasão não significa perda absoluta da independência. Não havia perigo. O que nos aconteceria, dada uma invasão, um momento de guerra europeia, seria levarmos uma sova tremenda, pagarmos uma grossa indenização, perdermos uma ou duas províncias, ver talvez a Galiza estendida até ao Douro. Poulet au champignon, murmurou o criado, apresentando-lhe uma travessa. E enquanto ele se servia, perguntavam-lhe dos lados onde via ele a salvação do país nessa catástrofe que tornaria a povoação espanhola Celurico de Basto, a nobre Celurico, berço de heróis, berço dos Egas. Nisto, no ressuscitar do espírito público e do gênio português. Sovados, humilhados, arrasados, escalavrados, tínhamos de fazer um esforço desesperado para viver. Oh Deus de Eurico, manda-nos o castelhano! E você, Cohen, passe-me o centimilhão. No silêncio que se fez, Damaso, que desde as informações sobre a rapariga da Ermidinha emudecera, ocupado a observar Carlos com religião, ergueu a voz pausadamente, disse com ar de bom senso e de finura: se as coisas chegassem a esse ponto, se se pusessem assim feias, eu cá, à cautela, ia-me raspando para Paris. Ega triunfou, pulou de gosto na cadeira. Eis ali, no lábio sintético do Damaso, o grito espontâneo e genuíno do brio português. Raspar-se, pirar-se. Era assim que de alto a baixo pensava a sociedade de Lisboa, a malta constitucional, desde El Rei Nosso Senhor até aos cretinos da Secretaria. Meninos, ao primeiro soldado espanhol que apareça à fronteira, o país em massa foge como uma lebre. Vai ser uma debandada única na história. Houve uma indignação. Alencar gritou: abaixo o traidor! Cohen interveio. Declarou que o soldado português é valente à maneira dos turcos, sem disciplina, mas teso. O próprio Carlos disse muito sério: não, senhor, ninguém há de fugir e há de se morrer bem. Ega rugiu. Para que estavam a fazendo essa pose heroica? Então ignoravam que esta raça, depois de 50 anos de constitucionalismo, criada pelos chagões da Baixa e educada nas piolices dos liceus, ruída de sífilis, apodrecida no bolor das secretarias, arejada apenas ao domingo pela poeira do passeio, perderam o músculo como perderam o caráter e era a mais fraca, a mais cobarde raça da Europa? Isso são os lisboetas, disse Kraft. Lisboa é Portugal, gritou o outro. Fora de Lisboa não há nada. O país está todo entre Arcada e São Bento. A mais miserável raça da Europa, continuava ele a berrar. E que exército? Um regimento, depois de 2 dias de marcha, dava entrada em massa no hospital. Com os seus olhos tinha ele visto, no dia da abertura das cortes, um marrucho sueco, um rapagão do norte, fazer de bandar a socos uma companhia de soldados. As praças tinham literalmente largado a fugir, com a patrona a bater-lhes nos rins, e o oficial, enfiado de terror, meteu-se por uma escada a vomitar. Todos protestaram. Não era possível. Mas se ele tinha visto, que diabo? Pois sim, mas com os olhos falazes da fantasia. Juro pela saúde da mamã! Gritou Riega furioso. E logo depois do seu brinde demagogo, sem razão, Ega arremeteu contra o Kraft, injuriando a Inglaterra, querendo excluí-la dentre as nações pensantes, ameaçando-a de uma revolução social que a ensoparia em sangue. O outro respondia com acenos de cabeça imperturbável, partindo de nozes. Eu, se esse craveirote não fosse um raquítico, talvez me entretivesse a rolá-lo aos pontapés por esse chiado abaixo. Ele e essa versalhada, essa lambisgonice excrementícia com que seringou Satanás. E depois de o besuntar bem com lama, esborrachava-lhe o crânio. Não se esborracham assim crânios, disse lá o Ega num tom frio de troça. Esborrachava-lhe assim, esborrachava, João da Ega. Esborrachava-lhe assim, olha, assim mesmo. Bem, mas com efeito, não vale a pena ninguém zangar-se por causa desse craveirote da ideia nova, esse caloteiro, que não se lembra que a porca da irmã é uma meretriz de 12 vinténs em Marco de Canaveses. Não, isso agora é demais, pulha, gritou Ega, arremaçando-se de punhos fechados. Muito pálido, quase sem voz, ia de um para o outro. Oh meninos, aqui no Hotel Central! Jesus, aqui no Hotel Central! E de entre os braços de Cohen, Ega berrava já rouco. Esse pulha, esse cobarde, deixe-me, Cohen! Não, isso aí de esbofeteá-lo, a Dona Ana Cravano, uma santa!